palpitante. E acho que por várias razões. A primeira delas é pensando na gente, né? Quer dizer, esse é um problema que vai nos afetar a todos. O outro é que afeta pessoas muito próximas a nós, a todo momento. E eu acho que uma razão não menos desprezível é o fato de que a saúde como um todo, ela representa um volume de recursos que é bastante substantivo. Eu não sei quantos de vocês guardam assim as cifras, mas vocês acham que, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente falar do PIB do Brasil, quanto que vai para a área de saúde? Alguém tem ideia? Um chute? Quase 10. Os Estados Unidos é a maior economia do planeta e gasta aproximadamente 18%. É muito dinheiro. Grande parte dos países chamados desenvolvidos, países europeus, menores do que o Brasil e etc., o Canadá, eles gastam em torno de 10% do PIB. Então, o nosso 9,5% não parece que está tão ruim, mas vocês vão ver que ele está. Primeiro, nós temos um problema que, ainda que a gente seja a 9ª, 10ª economia no mundo, o nosso PIB, quando dividido pelo número de pessoas, a chamada renda per capita fica pequena. Então, isso é um problema. Então, embora a gente tenha 9ª, 10ª economia, nós somos um país de quase 210 milhões de pessoas. Então, quando você divide todo esse recurso, ele que parecia que era muito grande, 10ª economia, a coisa fica bem menor. E, evidentemente, que esse 10% que parecia também bastante interessante, muito próximo dos 10%, 14% que os países desenvolvidos gastam, ele também começa a ficar menor. Só que tem mais problemas. Um dos grandes problemas é que a maior parte dos países, quem paga o grosso da saúde é o sistema público. Então, às vezes paga 70%, 90%, o sistema privado representa, e eu estou falando em economias europeias, canadenses, sólidas e bem desenvolvidas. Os Estados Unidos é 50%, mas 50% de 18% da maior economia ainda é muito dinheiro. Quer dizer, só ali daria, então, 9% é a parte pública dos Estados Unidos. E da maior economia, então, ainda é muito dinheiro. E o nosso, quanto que vocês acham desses 9,5%, quanto que é público? Lembra que tem um detalhe importante. Nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde, o SUS. É o único. Todos os outros países que têm essa medicina que a gente fala socializada, organizada pelo governo, como, por exemplo, a Grã-Bretanha, França e vários outros países, são países menores. Acima de 100 milhões não tem nenhum. E nós temos 210 milhões de pessoas, num país que é de dimensões continentais. Vocês lembram que nós somos, dependendo do jeito que você estima, se você põe o Alasca ou não, nós somos a 5ª ou a 6ª país em área. Então, isso dá uma dimensão, mais ou menos, dos desafios e oportunidades que a gente tem. Eu acho que ter o SUS aqui é oportunidade. Agora, é um problema, porque eu não falei ainda quanto que é público aqui. 45%. Ué, mas e o resto? O resto é privado. Ué, mas o privado atende quantas pessoas? 50 milhões de pessoas. Como é que é? Então, 55% do que a gente gasta está no sistema privado, e o sistema privado atende 1/4, 1/5 da população? É isso.
E se as pessoas que estão no sistema privado têm um problema muito grave, transplante de órgãos, câncer, o que acontece? Volta para a viúva, volta para o bolso do governo. Então, quando a gente para pensar, o SUS, no papel, ele é um espetáculo. E nós temos que fazer de tudo para ele funcionar. Agora, considerando o quanto a gente gasta, que são só 4,5% do PIB, porque lembra, 9,5% era o tudo. Mas disso só menos da metade é do público. Como é que nós vamos fazer isso funcionar? É um desafio. Nós temos ilhas de excelência. A própria Universidade de São Paulo, os hospitais que estão ligados a ela, seja aqui o Hospital das Clínicas, o Hospital Universitário, o INCORA, onde eu atuo, em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas e 3 outros hospitais, são todos hospitais de primeira e são hospitais públicos. Então, isso é um grande desafio. Agora, o desafio na saúde, ele não afeta só o Brasil. Ele hoje afeta todos os países, inclusive os Estados Unidos, que é quem mais gasta em saúde. Porque os Estados Unidos não têm os melhores indicadores de saúde. Tem países que gastam muito menos do que os Estados Unidos e têm indicadores de saúde melhores. Então, essa é a primeira imagem que eu gostaria de dar para vocês. Quer dizer, de como é que mais ou menos tem essa organização, uns com mais, outros com menos dinheiro, mas todos hoje estão com um problema. Eu fico uma dúvida. Quando você fala que a gente gasta 9,5% do PIB para a saúde, não é o orçamento do governo. Não. É só um valor. Não, isso é a riqueza total do país, que é alocada em setores. E você consegue visualizar que o setor de saúde roda ou mexe. Não é o orçamento. Não, de maneira alguma. Até porque a parte pública, inclusive, eu disse que inclusive é 45% disso, é muito pouco, é menos da metade. Enquanto nos países que gastam até mais do que a gente, 12%, 13%, em países mais desenvolvidos, a porcentagem do governo, a pública, é muito maior. Então, aqui nós temos um sistema que é belíssimo no papel, nós temos que fazer funcionar, o país vai precisar crescer, além do país crescer, a economia se movimentar, vai ter que ter uma distribuição melhor de dinheiro, que hoje não cabe, porque tem também demanda para a educação, tem demanda para a segurança, tem demanda para as outras coisas, então é muito complicado colocar prioridades. É por isso que nós, em tese não, né? Nós deveríamos ter sempre bons governantes. Né? Eu sabia que eu sou do SUS. A gente, quando tinha um exame, então o médico marcou, fez o exame e foi para retornar. Chegava, eles marcavam o retorno, seja 2 meses, 3, mas agora está parado desde agosto. Foi o exame feito em agosto, nós estamos em novembro, eles não têm a menor previsão quando vai abrir a agenda de atendimento. O momento atual. Parando por causa de política, do Bolsonaro, eu nunca vi parar também. Digamos o seguinte, a nossa situação econômica hoje é muito delicada. Ela afeta tudo e tem coisas que a gente percebe na hora. Uma delas é a área de saúde. Isso não aguenta mais os clientes ficar perguntando se verdade. está pelo assunto. Não se aposentaram compulsório, quer dizer, está diferente demais. Será Isso que vai mesmo. acabar mesmo? Não vai acabar, não. Não vai acabar. Mas nós temos que falar agora também de alguns desafios importantes. Lá de agosto. Nós temos alguns desafios. Nós temos alguns desafios importantes agora para lidar. A primeira coisa, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás. Ainda que a gente chame Ministério da Saúde, eu diria que até agora ele poderia ser chamado de Ministério da Doença. E nós queremos que seja o Ministério da Saúde. Não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. O pessoal está começando a ver que, na realidade,
talvez a gente não esteja utilizando os recursos e a própria condição cultural e o papel de cada um de nós de maneira correta. A gente se preocupa com saúde quando está doente. E, na realidade, esse modelo tem que mudar, não só para o indivíduo, mas para os hospitais, para as pessoas que estão envolvidas no serviço de saúde. Então, de fato, agora eu gostaria que o Ministério chamasse Ministério da Saúde, que até o momento ele poderia ser chamado Ministério da Doença. E, de novo, não é somente aqui no Brasil, é em todos os locais. E parece que isso está começando a ser percebido e isso é parte desse movimento para mudar esse sistema. Então, a ideia de que você tem que sair do foco da doença e promover a saúde é muito importante. Agora, por que a gente fala isso? Essa outra figura aqui ilustra algumas coisas bem interessantes. É um quadro muito simples, vocês não precisam primeiro prestar muita atenção nele, mas vai ficar claro à medida que eu for apresentando. Então, a primeira coisa é o seguinte, nós já vimos aí que os países gastam cerca de 10% do PIB em saúde, alguns 18%, como os Estados Unidos. Bom, e como é que esse dinheiro é alocado? Quer dizer, dessa massa de recursos, onde que ela é utilizada? Vocês vão ver que o grosso desse dinheiro é utilizado no que a gente chama o controle das chamadas doenças crônico-degenerativas. Quem que são as doenças crônico-degenerativas? São aquelas que acontecem depois da terceira, quarta década, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, câncer, doenças neurológicas e assim por diante. Então, essas são doenças que elas são chamadas complexas. Por que elas são chamadas complexas? Porque elas têm múltiplas origens, fatores. Alguns são genéticos, que a gente ainda, apesar de todo o avanço, eu trabalho nessa área, ainda não conhecemos tudo. E tem também influências que a gente chama ambientais. Como é que a gente vive, o que a gente come, se a gente é sedentário, se não é sedentário, se a gente fuma, não fuma, se bebe, não bebe, se faz exercício e assim por diante. Estilo de vida. Essa palavrinha a gente tem que voltar para aquele outro slide, né? Para começar a falar quanto da nossa saúde depende de nós, e não do hospital, não do SUS, não disso, não daquilo. Então, o saneamento é fundamental, nós já vamos tocar nele. Então, me dá 2 minutinhos e nós vamos vir no saneamento. O primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é esse aqui, esse de como é que a gente aloca. Então, cerca de 2/3 dessa massa, dessa volume de recursos, vai para essas chamadas doenças. O problema é que, e isso que está procurando ilustrar nesse slide, é que nessa fase, aqui vocês veem no que a gente chama o eixo X, é a idade. Pode imaginar que são décadas de vida. Então, olha que interessante. No início, essas doenças não se manifestam. Não é que você não tenha doença, mas ela ainda não teve tempo de se manifestar, de fazer essas relações com o estilo de vida e assim por diante. Ali, pelos seus 30, 40 anos, começa a aparecer. A hipertensão arterial que alguém mencionou aqui. Você não sente nada. Se você não faz medidas periódicas da pressão arterial, você nem sabe que você tem a doença. Ah, não, mas eu vou medir a pressão arterial quando eu tiver algum problema. Quando você tiver um problema, é tarde. Porque, de maneira geral, a hipertensão arterial ela é chamada de a matadora silenciosa. Por quê? Porque ela está fazendo estrago ao longo da vida. E, no final, tem 3 órgãos que são mais afetados pela hipertensão arterial, que é o próprio coração, e que eventualmente vai contribuir para você ter um infarto, ou o chamado derrame, que é o acidente vascular cerebral, ou seja, no cérebro, ou no rim, que vai dar insuficiência renal. Então, a gente sabe que se eu tiver um grande número de pacientes hipertensos, eu hoje não tenho maneira objetiva de dizer quem vai morrer do quê. Mas, em média, nós sabemos que essas 3 doenças vão
ser o final de cada um desses indivíduos. Ou o infarto do miocárdio, ou a falência renal, ou um acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame. Não é? Então, essas doenças, o que acontece é que elas, nesse lado a gente coloca sintomas, o que você sente, e aqui custo. E o custo não é só o que a gente individualmente desembolsa, o que o sistema tem que desembolsar. Quando você é internado, medicamento e tudo. E olha que interessante, essas chamadas doenças crônico-degenerativas, elas no início da vida você não sente nada e não tem custo nenhum. E aqui no final da vida, você começa a ter sintomas e o custo aumenta. E o grosso do dinheiro que a gente usa na saúde, a gente gasta aqui. Será que essa é a forma mais inteligente de usar o dinheiro? A hora que eu não consigo mudar a história natural da doença, eu consigo, na melhor das hipóteses, diminuir a intensidade da doença, o estrago que ela está fazendo. Então, isso começou a gerar dúvida nas pessoas. Como é que a gente pode mudar esse quadro? Como é que a gente pode começar a alterar esse tipo de intervenção? Não é uma questão simples. Mas todos vocês já ouviram falar na revolução da genética, do melhor conhecimento do genoma, do livro da vida, como é que as coisas acontecem. Então, a expectativa é que, conhecendo melhor a causa dessas doenças e quais são os primeiros sinais, não aqueles que aparecem, mas aqueles sinais que você pode, eventualmente, com exames específicos, tentar entender se tem alguma coisa errada, a gente começar a atuar mais para cá, mais precocemente. É por isso que aquele quadro está colocado. Ao invés de se chamar o Ministério da Doença, nós queremos dar para o Ministério da Saúde. Não só promoção da saúde, mas alocar recursos em outra fase. Já se mencionou aqui o papel do esgoto e da água encanada. Infelizmente, no Brasil, a cobertura de esgoto, especialmente, eu acho que não passa de 50%, e de água encanada está um pouco melhor, mas é uma pena que ainda não é 100%. Eu tenho a impressão que é por cerca de 80% da população. Quer dizer, isso no ano de 2020, praticamente, é um quadro ruim, porque isso não depende, quer dizer, o político, às vezes, quer dizer, imagina, botar tubo debaixo da terra, como é que você vai inaugurar isso? Não vai inaugurar, só que isso tem um impacto fundamental para a saúde da pessoa. Então, como é que nós podemos ter um sistema onde o político não fique só interessado em inaugurar a obra que está todo mundo vendo, mas fazer o que é preciso fazer, que é eventualmente melhorar as condições. Por que a gente fala que isso é tão importante? Todos vocês se lembram o que aconteceu em 1910. Um grande evento. Fundação do Corinthians. Tem que ter um pouco de paciência, gente. Nós estamos indo mal agora. Vocês têm ideia, em 1910, alguém que nascesse naquele ano, qual era a expectativa de vida desse indivíduo, em média? 50, quem falou mais? 35, 40. Passam-se 100 anos. O Corinthians está lá e não está fazendo um bom trabalho. Qual é a expectativa de vida que nós temos hoje? Está próxima entre 75 e 80 anos. Mesmo aqui no Brasil. As regiões variam um pouco. Tá? Esse aumento é simplesmente espetacular. Acho que dificilmente nós vamos ter um outro 100 anos, um outro século, onde vai acontecer uma coisa dessa. É espetacular. Você para pensar, fala, não é possível. Não, é possível. É isso que está acontecendo. E há quem diga que as crianças que estão nascendo hoje, provavelmente vão ter várias pessoas que vão passar de 100 anos. Então, é um negócio que tá bom. O que causou tudo isso? Em grande parte,
melhoras sanitárias. Água encanada, esgoto, vacina, importantíssimo. E veja só como as coisas começam a ficar complicadas. Hoje tem gente que não acredita em vacina. Ah, não, mas é alguém que não tem educação nem nada. Não, isso começou em lugares como, por exemplo, na Califórnia, que se fosse um país, seria uma das nações mais ricas do planeta, alguns lugares na Europa, outros lugares nos Estados Unidos. Bom, mas aí a gente entra num ponto que é interessante, né? É um direito de cada um se vacinar ou não. Começa a ficar complicado. Porque se nós tivermos 100 pessoas aqui, nós somos uma cidade. Se 10 resolvem exercer o direito de não ser vacinada, por qualquer que seja o motivo, os outros 90 não vão se beneficiar. Você precisa ter cobertura mínima. Olha que maluquice que é. Era a mesma coisa quando se discutia, e que não são coisas simples, o direito de fumar ou não fumar. Quer dizer, o direito é individual. Agora, a sociedade começou a trabalhar isso de uma maneira a poder equilibrar um pouco. A fumaça é coisa. Portanto, em ambientes fechados. E o Brasil conseguiu fazer isso. Vocês sabem que nós fumamos menos do que países europeus. Eles não conseguiram atingir, nós estamos com menos de 10%, de 8% a 10%. Países europeus chega a 15%, às vezes 20% de fumar. Pessoas com um nível de escolaridade muito mais alto do que o brasileiro. Então, esse é um grande avanço que nós conseguimos aqui. Então, é possível conseguir coisas aqui. Não percam a esperança. É possível. E o gigante adormecido vai acordar em algum momento. Eu tenho muita expectativa que aquele gigante adormecido do hino, ele vai uma hora e vai levantar. Desde que eu nasci, eu estou ouvindo isso. Faz 6 décadas, quase. Muito bem. Então, essas melhoras, começou água encanada, comida, disponibilidade de comida, disponibilidade de refrigerador para guardar comida. Tudo isso começa a ter impactos que a gente nem associa com melhora de vida. Medicamentos. Depois da vacina, que é um medicamento, obviamente, mais medicamentos. A gente lembra mais ou menos no meio do século passado, penicilina. Entre as duas guerras, grandes guerras, penicilina. Bom, começaram a tratar as pessoas de penicilina, e as pessoas morriam de maneira geral por causa de doença infecciosa. Continuaram a morrer. Falaram, mas o que é isso? Estou morrendo de... Aí que começaram a perceber quem não morria de infecção ia morrer de doença cardiovascular. Aí a grande pergunta, o que influencia a doença cardiovascular? Você pode chegar para um aluno de medicina hoje e perguntar para ele, mas e aí, quais são os fatores que influenciam a doença cardiovascular? Ele vai te dizer todos esses. Nós até conversamos aqui. Vida saudável, evitar a obesidade, atividade física, não fumar, a dieta, comer muito das gordurosas, o sal, evitar o tabagismo e assim por diante. Bom, isso até o pipoqueiro em frente do INCOR sabe falar. Uma pergunta é, como é que nós descobrimos isso? Não tem ideia? De onde veio esse conhecimento? Sim, mas que tipo de pesquisa? Imagina, nós estamos ali no meio, isso aconteceu assim. Nós estamos ali no meio, entre as duas guerras, já final da Segunda Guerra, Estados Unidos, tremendo desenvolvimento, que ele se beneficiou muito, né, foi onde alavancou toda a economia americana durante e depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve grande desenvolvimento. A penicilina começou a ficar disponível, as pessoas começaram a diminuir mortalidade ligada à infecção, começaram a morrer de doença cardiovascular. Sim, o que causa a doença cardiovascular? Tem que pesquisar, mas como é que nós vamos pesquisar? Fazer um experimento ali? Como é que é isso? O cara teve uma ideia, foi uma sacada, que até hoje a gente se beneficia. Se vocês forem lá para o INCOR, quem tiver no ambulatório de cardiologia, tem a doença cardiovascular grave, a gente faz estratificação do risco cardiovascular.
e que é exatamente uma equaçãozinha que leva em consideração a pressão arterial, se fuma, não fuma, o colesterol, né? E assim por diante. E a gente fala que isso é o score de Framingham. Framingham é uma cidadezinha próximo de Boston, lá em Massachusetts. E por que ela ficou tão conhecida? Porque o experimento para descobrir tudo isso foi feito lá. O Ministério da Saúde americano, lá nos anos de 1945, 50, quando estavam nessa o que causa doença cardiovascular, falou, só tem um jeito. Nós vamos começar a seguir pessoas, desde que eles são jovens, um monte de gente, saber o que eles comem, o que eles fazem, o que são os exames laboratoriais dele, e vamos ver. No fim, nós vamos ver os que morreram de doença cardiovascular, os que não morreram, e vamos perguntar o que é diferente entre esses dois. Aí, em 1960, isso começou em 45, 50, saiu o primeiro paper, começou a sair. E começou a sair. Hipertensão arterial, aumento da pressão, influencia doença cardiovascular. Morre mais de doença cardiovascular, ou de infarto, ou de acidente vascular cerebral. Assim mesmo. Fumar, obesidade. Então, é muito interessante. A gente sabe que foi pesquisa, mas que pesquisa? Como é que foi feito isso? Foi feito um experimento numa cidade. Chega a falar, gente, nós vamos ter que começar a olhar todo um grupo. Mas, gente, nós aqui somos uma cidade. Então, pessoas jovens vão começar a verificá-las a cada 1, 2 anos, e acompanhando, vendo o que come, o que faz, quem não faz, para depois chegar e separar. Esses foram os que morreram de doença cardiovascular, esses os que não morreram. O que difere nesses dois grupos? Esse fuma mais, esse fuma menos. Esse é mais obeso, esse é menos obeso. Esse faz exercício, esse não faz exercício. Esse tem o colesterol alto, ou porque come a dieta ruim, ou por algum problema genético, e aquele não tem colesterol alto. O HDL, que é o colesterol bom, está alto nesse grupo e está baixo nesse grupo. E aí as coisas começaram a ficar. Hoje, até o pipoqueiro em frente do Incor te diz, tal, não sei o que, tal. Como é que isso aconteceu? Foi desse jeito. Olha que interessante. Não é? Então a historinha vai andando. Então a gente chega nesse ponto onde todo mundo queria sair daqui e começar a atuar antes, mas não tinha os elementos. Agora talvez tenha. E é por isso que hoje a gente vê que é um sucesso quando a gente vê essas retas de longevidade, não é? Mostrando, e aqui é de 50 para frente. E olha aqui, em 50, os Estados Unidos já estavam beirando 65 anos, enquanto que aqui, em 1910, eles estavam com os 35, 40 anos. Tem uma coisa que é interessante. O que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos em 7, 8 décadas, aqui no Brasil está acontecendo em 2, 3 décadas. Primeiro, nós estamos vivendo mais. Segundo, diminuindo a fertilidade feminina. Os casais estão tendo menor número de filhos. Essas são questões fundamentais, não só para o sistema de saúde, como o sistema de pensões. Lembra, gente? Tem 2 jeitos de aposentar. Ou você guardou o dinheiro, ou é um sistema que quem está na ativa paga por quem está aposentado, depois, e a roda vai andando. O nosso sistema vai colapsar, porque está mudando muito rapidamente, enquanto que na Europa e nos Estados Unidos esse ajuste foi gradual, 7, 8 décadas, aqui está tendo que acontecer, e nós não temos chance, não é se nós vamos fazer ou não vamos. Estão vendo aí agora, aprovação de medidas, daqui a pouco aprovou uma medida que já sabe que daqui a 5 anos vai ter que fazer mais reajuste, porque senão não vai dar certo. Mas a notícia boa é que nós estamos querendo viver mais e melhor. Também não adianta continuar vivo sem ter qualidade de vida. Acho que esse é um conceito fundamental. Não é? Tem uma brincadeira que falaram para mim, que eu acho genial, que é o seguinte: depois dos 60, eu estou com 59 anos, diz que depois dos 60, você vai cumprimentar a pessoa e você fala: vida longa e morte súbita.
Não é isso? Então, que viva o máximo possível. Mas, morte súbita. E eu achei uma boa essa, né? Vida longa, morte súbita. Bom, brincadeiras à parte, vocês veem que esse é o quadro, mais ou menos, da saúde. Agora, o tema da nossa discussão é medicina digital. Quer dizer, da mesma maneira que todos nós estamos usando esse aparelhinho, vocês lembram? O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Nós devemos ter uns 250 milhões desse aparelhinho. Ou seja, está todo mundo conectado. Perfeito? E isso está tendo impactos em tudo. E também na saúde, como nós vamos ver. E não só a forma da gente entender doença, forma de como é que nós vamos... O paciente, o indivíduo, vai cada vez se tornar mais importante nessa equação. Porque esse tipo de aparelhinho e conhecimento agora chega direto para o indivíduo. Inclusive, tem uma historinha que é muito interessante. Eu estava na faculdade de medicina nos anos 80. E, aluno de medicina, o aluno da universidade, você pode fazer pesquisa. Tem, inclusive, a agência que financia a pesquisa, que é a FAPESP. E a gente tem a Bolsa de Iniciação Científica. Eu tinha uma dessas bolsas. E era paga na conta de um banco que se chamava Banespa, que nem tem mais esse banco. Pois bem, no banco Banespa eu tinha um cartão, e esse cartão, em 1980 e pouco, eu conseguia tirar dinheiro, não só em Ribeirão Preto, onde eu morava, mas se eu fosse para Manaus ou para Porto Alegre, com o mesmo cartão, eu tirava o dinheiro. O que eu estou querendo dizer é que lá, quando nós tínhamos metade da população, 100 e poucos milhões de habitantes, nós tínhamos tecnologia que permitia eu tirar dinheiro em qualquer lugar de um país de dimensões continentais. Em janeiro de 85, 2 semanas depois de eu me formar em medicina, eu fui para os Estados Unidos. Fui fazer o doutorado. Nessa primeira passagem, que depois eu passei por outros lugares, eu estava em Milwaukee, Wisconsin, lá para cima. Vocês imaginam, dia 2 de janeiro, sair de Ribeirão, que é uma temperatura muito agradável, dia 2 de janeiro, é isso, diretamente para Milwaukee. Choque total. Muito bem. Lá, o meu cartão do banco valia só no estado. Porque naquela época, os bancos não eram nacionais nos Estados Unidos. A menos que você tivesse um serviço chamado Visa ou Mastercard, o seu banco, o seu cartão só valia ali. O Brasil, nós já tínhamos, e não era Visa nem Mastercard, era o cartão do banco, que permitia eu fazer tudo isso. Bom, por que eu gastei 5 minutos falando tudo isso? Porque até hoje nós não temos um sistema de saúde com dados integrados. E isso é um problema. Porque se alguém for num hospital na periferia de São Paulo, estava com dor no peito, fez um raio-x, e ele tem que ser enviado para o INCOR, a pessoa tem que ir para o INCOR, porque é um caso mais grave, eu muito provavelmente vou repetir o exame lá. Por quê? Porque eu não consigo ver o exame que ele fez. O que é um absurdo. Então, parte do custo que nós temos é isso. O sistema não está integrado. Ele está integrado no papel, hierarquizado. Você não faz o que você faz no INCOR, no hospital da periferia. Por quê? Porque não é custo efetivo. E você não atende uma coisa simples no INCOR, por quê? Porque lá é muito caro para atender uma coisa simples, tem que atender próximo da sua casa. Aí você fica um pouco mais grave, você tem que ir para um hospital que a gente chama de secundário, não é tão sofisticado, por exemplo, o HU da Universidade de São Paulo, é um hospital secundário, você não faz um transplante lá, mas você faz várias atividades, então, com custo-efetividade, você consegue atender. É assim que tem um sistema que tem que ser hierarquizado. E outra, você tem que ser atendido primeiro próximo da sua casa. Não tem que pegar ônibus, tem que pegar condução, metrô, sei o que, para ir para outro lugar. Quer dizer, essa que é a ideia de você ter um sistema. Agora, o sistema precisa estar com dados disponíveis. E vocês vejam que interessante. O Ministério está tentando integrar. Desde que eu estou vivo, eu sei que o Ministério tenta integrar isso. Então, por exemplo, deu o problema da Zika, a microencefalia, lembra que vocês viram nos jornais e tudo?
Alguém com uma ótima ideia fez um sistema de tecnologia de informação para a Zika, para detectar isso. Bom, o resumo da obra. O Ministério da Saúde tem 300 sistemas de informações. Era para ter um que integrasse tudo. Tem 300. Como é que nós vamos sair disso? Agora começa a medicina digital. O Ministério está tentando integrar e eu acho que algum dia vai. Mas talvez a gente tenha algumas saídas. Qual que seria uma saída? Primeiro, você não pode sair com dado de hospital, que tem um problema, o dado é pessoal, por aí. Só que hoje tem tecnologias que permitem, talvez com segurança, nós transferirmos todo o dado para o indivíduo. Ele pode ir no público, pode ir no privado, pode ir no hospital terciário, pode ser no primário, qualquer lugar e tudo. Mas do que você está falando? Tudo. Tudo. E só você é dona dele. Se você quiser colocar os dados e disponibilizar no hospital onde você vai, talvez você pudesse. Então, isso não está disponível ainda. Agora, vocês todos já ouviram falar de Bitcoin, não viram? Criptomoedas. Uma febre. Qual que é a sacada? Por que os bancos estão tão preocupados? Porque se criou um sistema onde você consegue manter toda a segurança de dados e porque ele está distribuído. Você consegue seguir as transações, mas oferecendo segurança para todo mundo. A tecnologia que está por trás disso se chama blockchain. Essa é a tecnologia. De tecnologia da informação está por trás. Uma das ideias é desenvolver um sistema com base em blockchain, que você tem segurança, que o dado, ninguém pode ficar sabendo o dado de um e de outro, só que quem tem o dado é o paciente. E aí é a opção dele disponibilizar ou não. Então ele quer ir no posto de saúde da esquina, ele vai lá, faz os exames e tudo, o sistema põe no celular dele. Se o Ministério da Saúde fizer o trabalho bem feito e tal, botar tudo do lado dele, vai botar num dos sistemas do exame, mas um dia talvez seja integrado. Mas depois ele pega, por algum motivo, vai num laboratório particular. Não tem problema. Vem para o celular dele. E depois um dia vai ter que se internar no INCOR, se internar num hospital particular, qualquer coisa, está tudo ali. Aí precisa saber o que aconteceu, a tua história, que exames que você fez, quando você teve isso, aquilo. Você é dono do seu dado. E socialmente é muito importante que a gente tenha o dado de todo mundo, mas não com o nome, mas para fazer análise de grandes dados. Vocês talvez já ouviram falar no Big Data, dado grande, né? Quer dizer, então, porque tem vantagem. E isso não vai ter problema, desde que ninguém saiba que o meu dado, José Eduardo Krieger, está lá e possa chegar em mim. Eu posso ter uma doença que eu não quero que ninguém saiba, enfim, tem uma série. O sistema, por exemplo, quem faz seguro de saúde. Tem empresa que acha que a gente conhecendo tudo isso, ela vai ser espertinha porque ela vai separar as pessoas de menor risco para entrar no sistema dela e as de maior risco vai falar, não, você não, ou eu vou cobrar muito caro dela. Isso não vai funcionar. Na sociedade as coisas não funcionam assim. O que nós queremos, e a sociedade tem que garantir, é que todas as empresas tenham elementos para estratificar risco e que ganhe dinheiro a que melhor gerenciar risco para todo mundo e ainda conseguir ganhar dinheiro. Essa é que tem que ser o nosso desejo. Nós não queremos que apareça um espertinho que separe. Quem tem alto risco vem para cá e eu não quero saber. Não, nós queremos alguém que seja criativo, empreendedor e que monte um sistema, seja ele público ou privado, porque o público pode comprar serviço do privado se for mais eficiente, mais barato do que ele pode fazer. Não tem problema nenhum. Então, essa é que nós não temos que ter medo desses avanços. Nós temos que garantir que tenha regulamentação, que o melhor empreendedor que vai ganhar dinheiro, seja público ou privado, ele lide com todo o risco, mas ele sabe gerenciar aquilo lá. Ele sabendo, conhecendo os diferentes riscos, ele vai gerenciar. Então, esse é o grande desafio que nós temos agora. Então, quando a gente começa a falar de medicina digital, desses avanços e tudo, é para que a gente comece, não é? Voltar
nesse dado que eu tinha mostrado para vocês. Travou? Só vai, esse é que nem o Brasil, só vai para frente, nunca vai para trás. Acho que nós vamos ter que... Então, naquele modelo que eu tinha mostrado para vocês, né, inicialmente, não só da gente poder mudar esse quadro, né, que a gente deixe de alocar o grosso do dinheiro aqui, comece a atuar mais precocemente e com conhecimento de causa. Ninguém vai precisar ter medo, não. E que o melhor operador, seja ele público ou privado, é o que sabe gerenciar melhor o risco que existe. Enquanto nós, senão a equação não fecha. Perfeito? Outras coisas que a gente começou a perceber e que mostram o quanto que a gente pode evoluir. Por exemplo, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o efeito de 3 medicações muito utilizadas para tratar a hipertensão arterial. Tá? Praticamente, primeiro que hipertensão arterial, a prevalência é muito alta. Depois dos 50, 60 anos, quase vai chegar até 80% da população vai ter hipertensão arterial. Até porque o próprio envelhecimento dos vasos, eles perdem aquela propriedade que eles têm, propriedade elástica de um vaso sanguíneo, eles ficam parecidos muito mais com um cano de parede. Só quando ele está com cano de parede, um dos preços que você paga é que agora a pressão sobe, porque ele não se comporta mais como aquele cano que foi muito bem desenhado para fazer as funções que ele faz. Olha que interessante. Isso aqui é para mostrar que essas 3 drogas, né, a droga 1, a 2 e a 3, elas mais ou menos têm o mesmo efeito. Diminui 7 milímetros de mercúrio, 7 e 9 milímetros de mercúrio. Em média. Só que quando eu olho para os indivíduos, tem um que ela diminuiu quase 30, outro que ela, em vez de melhorar, aumentou 20, e a mesma coisa para o outro. E eu estou falando de drogas que são das mais utilizadas, são excelentes drogas. Então, o que significa isso quando você começa a tomar uma droga dessa? Você tem que voltar para o médico para ele saber se funcionou ou não. Se não funcionou, ele vai trocar, ele aumenta a dose e tal. Mas para mostrar que não é simples o quadro. E isso são drogas que são de amplo uso. Todos vocês conhecem essas drogas aqui. Não faz o menor sentido eu ficar falando em nome, mas tenho certeza que elas são muito comuns. E mostram as dificuldades que a gente tem. E isso não é só para droga para hipertensão arterial. Veja. Na hipertensão arterial, a droga que é excelente funciona em 10 a 30% das pessoas. Uma outra droga para o coração que você usa na insuficiência cardíaca, quando o coração tem problema para bombear, funciona de 15 a 25%. E essas todas são super drogas. Antidepressivos, 20 a 50%. Ou seja, em 80 a 50% não funciona. Estatinas, que são drogas para baixar o colesterol, 30% a 70%. Quer dizer, tem uma variabilidade muito grande. Asma, você toma alguma droga para impedir que os bronquiolitis falte ar, de 40% a 70%. Então, a ideia é que, à medida que esses avanços vão gerando, a gente começa a se falar mais, não em efeitos médios para todo mundo, mas para chegar e falar assim, o que é que funciona para o José Eduardo, o que é que vai funcionar para ela, porque hoje nós não temos essas estratégias individualizadas. E é possível que com esses avanços isso comece a acontecer. Então, assim como visão de futuro, o que a gente teria nessa chamada medicina digital? Quer dizer, é um quadro mais ou menos como esse aqui, aonde, com dados muito objetivos, de coisas que a gente já vem fazendo, se eu pegar uma população geral, se eu tiver dados clínicos, de história, dados genéticos, exames de laboratório, isso pode ser integrados no que a gente chama algoritmos, ou seja, em sistemas que avaliam. Lembra do score de Framingham, que a gente
com base naquilo, no nível de pressão arterial, se fuma, não fuma, o grau de colesterol, etc. Ele diz se você é de alto ou baixo risco. A mesma coisa nós vamos fazer, mas numa escala muito mais ampla, para poder identificar precocemente quem tem ou não tem doença. Se tiver doença, qual é a melhor forma de manejar? Se é com droga, se não é com droga. Se for com droga, se é com a droga número 1, com a número 2, com a número 3. Ou seja, sair um pouco da tentativa e erro, que funciona, mas ela é muito mais ineficiente. Você tem que voltar várias vezes no médico, por exemplo. Às vezes a pessoa pega o médico, vai e nunca mais volta, achando que está funcionando, pode não estar funcionando. Então, a gente está vivendo um mundo com todas essas transformações. Mas, fundamentalmente, a mensagem que eu queria deixar para vocês é aquela que nós estamos, primeiro, de mudar a placa do Ministério, para realmente ser Ministério da Saúde, e não Ministério da Doença. E isso diz respeito aos sistemas hospitalares, mas a nós, ao indivíduo. Essa é uma mudança que tem que chegar ao indivíduo. E você não se preocupar com a sua saúde na falta dela. Ao contrário, você tem que se preocupar com a saúde enquanto ela está presente e para ela manter. Porque é casamento, né? Vocês estão lembrados daquele negócio chamado casamento? Tem gente que acha que casou, acabou, agora vai dar certo. Não! A hora que casou é que vai começar a pedreira. Vai querer que dê certo. Se não quiser que dê certo, não vai dar mesmo. Ou vai dar por acaso. Né? E por acaso não é muito legal. Então, a ideia desse conhecimento, da possibilidade de você ter seus dados, começar a sair, é para mudança de comportamento mesmo. Para que a gente tenha uma outra atitude. E, no caso do Brasil, essa grande dificuldade que nós temos uma super plataforma, que é o Sistema Único de Saúde, só que ela é subfinanciada, não tem choro nem velho, milagre não existe, só tem um jeito, nós temos que manter o SUS e fazer com que, à medida que o sistema vá melhorando e essas tecnologias, que ele se torne cada vez mais eficiente e que dê conta do recado que é o melhor. E não você ter que ficar se preocupando em guardar dinheiro, ter o seguro esse, aquele, para quando você tiver um problema muito sério. E não adianta nada, você pode estar tranquilo que você está com o seu cartãozinho do seu saúde, né, 1/5 da população, só que você tem um acidente ali quando você está viajando, acabou tudo. Quer dizer, lá não vai ter o hospital que você quer, não vai ter nada, e aí? Então, não adianta, nós temos que pensar mais como é que a gente faz o todo melhorar. Né? O Cazuza estava mais ou menos certo, né? Ou dá certo para todo mundo ou não dá para ninguém, não tem o meio do caminho. Pode dar melhor para alguns, mas desde que tudo esteja, o fundo da panela esteja para cima. Né? Essa é a questão. Como é que a gente sobe o fundo da panela? Então era isso, gente. Essas são algumas das ideias que eu queria discutir com vocês. De novo, eu acho que a saúde é um tema palpitante, tanto do ponto de vista para quem trabalha como eu, mas principalmente enquanto indivíduo, ou para nós mesmos, ou para um familiar muito próximo, ou se você ignorar tudo isso para o sistema, né, para a sociedade, porque muito é alocado nesse problema. Tá bom? Eram essas coisas que eu queria conversar com vocês. Acabou muito rápido. Olha, pode ter pergunta agora. Isso aí uma pessoa que tem recurso não está nesses problemas, né? Pode pagar o melhor médico, os médicos fazem até fila nos hospitais. Não, eu disse que nos Estados Unidos eles estão gastando 18% do PIB da maior economia e não são os melhores indicadores de saúde. Oi? O rico não consegue com facilidade. Mas não é só conseguir. Se o rico viver mal, por exemplo, não faz exercício, fuma, não tem dinheiro que... Mas as pessoas falam entre Mas a grande coisa é que não é só dinheiro, precisa um pouco mais de organização. Professor, falando do SUS, que é um grande projeto, qual que é o impacto que vai ser? O nosso presidente quer acabar com o DPVAT, está desligando o DPVAT e vai para o SUS. Então não vai ter mais. Qual é o impacto que vai ter isso no SUS? Eu não sei o impacto, porque eu não vi os números, mas eu acho que o volume de recursos que nós estamos falando é de outra magnitude. Quer dizer, eu acho que a questão do DPVAT, quer dizer, quem utiliza, eu acho que muito hoje são até pessoas com acidente de motocicleta, acho que é um dos mais. Então, isso aí é que eu não avaliei muito, mas se estiver pensando na saúde como um todo,
eu não saberia te dizer. Mas eu acho que o volume de recursos que nós estamos falando é muito alto. Eu não estou querendo dizer que não tem impacto nem nada, mas é uma outra dimensão.